Olá, colegas da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlisa Tim, eu sou professora atualmente da Escola José de Alencar e estou atuando com o segundo ano. Eu pensei em relatar aqui não propriamente o meu trabalho, mas o trabalho que a escola vem fazendo. E daí é diferente, né? A escola, do ponto de vista da direção, relatar o seu trabalho, ou a coordenação, e o professor relatar o trabalho da escola do ponto de vista do professor, né? Eu sempre digo para minha diretora, e já falei várias vezes isso para ela, né, que o meu trabalho não seria possível se não houvesse o trabalho coletivo de toda a escola, né? Então é isso que eu quero destacar nesse vídeo, nesse relato. O que nós estamos fazendo na Escola José de Alencar, né? Então a gente tem toda uma organização para que o ensino chegue até os nossos alunos e a aprendizagem ocorra, né? Então a gente planeja durante a semana, mas esse planejamento ele também é um planejamento orientado. Ele não é cada professor que faz o seu do jeito que quer. Então nós temos uma organização, nós temos um horário, né, que foi estabelecido. Então, segunda-feira português, matemática e assim por diante. Nós temos um horário padrão que todos os professores obedecem. Isso na área 1, eu estou falando só da área 1, né? A área 2 eu não sei exatamente como é que está acontecendo. Então, isso também nos ajuda a organização do plano. Então, esse planejamento ele é feito por semanas, então a gente tem a semana 1, 2, 3, nós já estamos na semana 11 e a gente organiza por dias, como se fosse na escola, né? Então, segunda-feira, terça, quarta e assim por diante. E cada dia tem as disciplinas que a gente vai trabalhar. Esse plano ele vai para a nossa coordenadora quando a gente termina, e a coordenadora ela faz um trabalho muito legal, que eu acho, de configuração, de design desse plano. Então todos os planos da escola eles ficam com uma carinha parecida, né? Que é linda, diga-se de passagem, que eu gosto muito porque eu não tenho muita habilidade na questão de edição, né, do plano. Então a coordenadora faz isso pra gente. E também ela sugere, né, atividades, sugere se tem muitas atividades, se tem poucas, se a gente está esquecendo das atividades de alfabetização, principalmente porque tem alunos que ainda não completaram o processo de alfabetização. Então ela dá esses toques para a gente. Então a nossa coordenadora, ela nos dá esse suporte, né, bem grande assim, eu vejo, de apoio mesmo, né, em tudo, de nos lembrar das datas, de nos lembrar dos prazos, o que a gente precisa fazer, né, de nos fornecer o material necessário, de sugerir alguma coisa dentro daquilo que a gente está trabalhando, de nos lembrar dos planos, das habilidades, enfim. Aqui é o papel da coordenação, né? Mas eu acho que a nossa coordenadora faz isso muito bem. Feito esse planejamento, além do planejamento das aulas, então a gente inclui também dentro dessas aulas vídeos explicativos dos conteúdos novos que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, na sexta-feira a gente envia para a coordenação não só o planejamento da semana, não da semana seguinte, da semana da próxima ainda. Na verdade, a gente está planejando com 2 semanas de antecedência,
para que todo o processo possa ser feito, né, sem prejuízo. Então a gente tem bastante antecedência, né, porque o planejamento passa por várias pessoas, existe uma divisão de trabalho que é importante, né, e por isso é essa antecedência. Então na sexta-feira a gente manda o plano e também manda os vídeos, né? Então, por exemplo, no sábado, semana passada, eu gravei vídeos sobre o conteúdo que eu estava trabalhando, que era a reciclagem do lixo. Eu gravei um conteúdo novo de matemática e eu gravei a correção de uma atividade de matemática. Isso tudo também foi enviado. Ao todo deram 9 vídeos, né? Bem curtinhos, mas foram feitos assim. Então a gente tem essa orientação de gravar os vídeos explicativos e de gravar as atividades de correção. Além disso, o que a gente faz diariamente? Ao iniciar, né, a semana ou mesmo o dia, então na segunda-feira às 11h30, geralmente eu faço isso às 11h30, eu gravo um videozinho de 2,5 minutos no máximo, falando da aula daquele dia, né? Colocando os objetivos da aula, as atividades principais que eu quero que eles realizem e que estão lá escritas no plano que eles recebem, né? Então eu dou uma explicação geral, que é diferente do vídeo explicativo. Todo dia todos os professores fazem isso, eles mandam esse videozinho. E daí é importante também mencionar que a escola organizou, não fomos nós, mas a própria escola organizou, a direção, a vice-direção, organizaram um grupo de WhatsApp, que a gente chama de tira dúvidas. Então nós temos acesso ali a todos os pais, e tem o grupo oficial que são mandados todos os planos para os pais tirarem cópia e realizarem as atividades. Então tem toda uma organização, é isso que eu quero destacar aqui, né? Porque se não houvesse toda essa organização, eu estaria muito insegura, não daria conta de fazer tudo isso sozinha, né? O professor fazendo tudo isso sozinho. Então nós temos uma organização, uma estrutura na escola que possibilita que esse trabalho seja feito, né? Então, por exemplo, se a gente precisa de um material, a direção e a vice-direção providenciam durante a semana para entregar para os alunos, né? Tem todo um apoio real da escola nesse sentido. Ainda em relação aos vídeos, né, eu quero destacar também que esses vídeos eles vão para a coordenadora, que olha, né, avalia e dá sugestões caso a gente, né, tenha cometido algum engano, algum erro, né? Então há essa avaliação também, esse trabalho, né? Para mim isso é o trabalho de uma coordenação. E depois esse vídeo é passado para a vice-diretora, que é quem posta no YouTube para depois postar no portal do aluno, né? Onde depois eles podem acessar, né? Então isso para mim é uma grande ajuda, né? Porque se eu tivesse que ainda postar todos os vídeos, além de ter que postar, seria muito mais trabalhoso ainda. Então também isso facilita o meu trabalho e por isso eu estou destacando tudo isso aqui, né? O grande trabalho que está sendo feito por parte de toda a equipe diretiva e coordenadora da escola para ajudar o trabalho do professor, que é muito grande, né? E que precisa realmente desse apoio. Então, para finalizar, o que eu vejo de importante no trabalho da equipe diretiva e coordenação, né, é também o apoio em relação ao contato com os pais, né, para a gente garantir a entrega a devolução dessas atividades, né, o comprometimento dos pais. Então a gente tem um compromisso muito grande da direção da escola, então a gente envia as planilhas, né, de controle das atividades, a gente faz isso toda vez que recebe
os trabalhos, envia para a direção e a direção e vice-direção tem essa tarefa de fazer essa solicitação para aqueles pais que não estão enviando as atividades, que não estão acompanhando, não estão tirando cópia das atividades, enfim, a gente tem esse apoio também nesse sentido, embora também seja um trabalho do professor, né? Então eu faço isso também, de enviar fotos das atividades que não foram entregues, né? Conversar com os pais. Há 2 semanas atrás eu fiz vídeo chamadas com todos os pais da minha turma para fazer a devolução dos trabalhos das crianças, conversei com eles, quase que como entrei na casa deles, né, porque eu vi os ambientes e onde as crianças trabalham, foi bem interessante isso, embora exaustivo, né, foi um trabalho bem... que levou bastante tempo, né? Mas eu acho que foi muito bom, assim, para ver um pouco da realidade das crianças, dos pais, de como é que elas estão, como é que é a rotina da criança, também foi um aspecto interessante. Nessa semana a gente vai, daqui a 2 semanas, aliás, nós vamos ter, então, a entrega dos cadernos das crianças e a gente vai fazer uma avaliação e uma devolução também desse material. E agora então eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, embora esse não seja o foco do relato, mas vou destacar apenas uma das atividades que eu propus, que ficou bem interessante, assim, e as crianças acabaram postando várias histórias em quadrinhos, e isso deu uma dinâmica legal no grupo, assim, os pais começaram a comentar. Então, durante várias semanas, né, eu propus a leitura de histórias em quadrinhos, a leitura compreensiva, todo o trabalho que a gente faz com as onomatopeias, identificação das onomatopeias, para que elas servem, os tipos de balões. Então, a gente foi fazendo um trabalho progressivo, né, ao longo de 3 semanas. E na 4ª semana, então, na terça-feira, eu solicitei que eles fizessem um rascunho, dei todas as orientações, gravei 2 vídeos, né, explicativos de como produzir histórias em quadrinhos. Então, eles tinham que produzir na terça e na sexta eles tinham que passar essa história limpo para entregar. Na quinta passada, então, a gente foi para a escola para receber os trabalhos e 2 alunos entregaram antes do prazo, né? Porque na verdade era para eles terem terminado na sexta, eles entregaram já na quinta. E daí eu aproveitei que eu tinha essas 2 historinhas e como uma maneira também de incentivar que os outros fizessem a produção, eu gravei um vídeo dessas 2 historinhas, né? Eu lendo elas e postei no grupo de WhatsApp e fiz o convite. Quem mais quer contar sua história, né? E eles começaram então a mandar a partir do sábado, no domingo, segunda, ontem. Eu já tenho 10 postagens de histórias em quadrinhos que eu vou colocar algumas para vocês verem. Que foi também uma dinâmica interessante que acabou surgindo assim, né? A partir da entrega antecipada de 2 alunos. Então é um pouco da dinâmica também que vai acontecendo e que o grupo de WhatsApp possibilita. Eu acho que o grupo de WhatsApp possibilita essa interação com os alunos, né? Essa proximidade, esse vínculo que a gente não estava tendo antes. Então acho que foi um ganho muito bom, né, para o nosso trabalho. E uma última coisinha, que esse vídeo já tá ficando muito grande e eu não queria, eu sei que é ruim a gente assistir um vídeo muito grande, mas uma coisa que está me preocupando e que eu tô tentando, né, pensar em atividades que possam ajudar as crianças é a questão da saúde mental delas mesmo, a estabilidade mental, né? Então, tem crianças que estão ficando muito tristes, tem crianças que estão se desorganizando, né? Que os pais não estão conseguindo lidar. Então, eu tenho casos de crianças que também estão se sentindo, ficando nervosas, né? Às vezes esquecendo muito as coisas. Então, são situações de estresse que as crianças estão passando que me preocupa, né?
Então, eu também estou começando a pensar em outro tipo de estratégia para poder ajudá-las nesse sentido, né? Eu fiz um encontro virtual pelo Google Meet e ensinei algumas técnicas para acalmar a mente, né? Também um dia eu postei um videozinho sobre como fazer a garrafinha da calma para eles usarem em casa. Então são coisas que eu estou pensando sobre isso, né? E isso está me preocupando bastante. Eu acho que é um tema que a gente, como professor, tem como ajudar, né? E eu acho que a gente tem que incluir isso no nosso planejamento. Essa semana, por exemplo, no Dia do Amigo, até foi uma ideia de uma outra prof, de uma outra escola, mas eu achei muito boa, né? Então a gente propôs, da Prof. Amina, a gente propôs a confecção de bandeiras de oração, que é uma tradição tibetana, né? Mas que eu achei muito bonito e a gente trazer isso para esse momento. Isso está dentro da proposta de ensino religioso também, né? Então, eles confeccionaram bandeiras de oração com orações para os amigos. Também é uma ideia que eu achei bem legal e que agora eles estão postando no grupo essas bandeiras. Gente, eu fico por aqui porque já extrapolou meu tempo. Agradeço a atenção de vocês para quem está assistindo, né? Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira nesse momento tão difícil que a gente está passando. Um abraço grande para todos vocês. Esse é o título da minha história. Lugar de lixo é no lixo. Nossa, quanto lixo no chão. Oi, como vai? Viu quanto lixo ali? Oi, tudo bem? Vi sim. Aí o menininho tá pensando, né, em alguma solução para resolver o problema. Aí o que que a amiguinha dele falou para ele? Você pensou em algo? Sim, vamos juntar? Sim, vai ficar limpo? Vai, sim. Ufa, tudo limpo. Valeu. E agora eu vou contar a história do Giordano Mapelli Binotto. A história começa assim: Oi, Bernardo, tudo bem? Oi, Gil, tudo bem? Ber, vamos jogar bola? Sim, lá no campinho. Vou na minha casa pegar a bola, um deles diz. E daí eles começam a jogar bola. Gol! Olha a palavra gol lá em cima. Ber, tá na hora de ir para casa. Sim, vamos logo, tá tarde. Boa noite, amigo. Boa noite. Olha que legal essa história de amizade, né? Como é bom jogar bola com um amigo. Que coisa gostosa. Capitão Cueca, que dia lindo. Amo voar. Ah, essa não, um vilão robô. Ha, 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 ha. Socorro! Solte, meus amigos. Você não pode me derrotar. Bum! Toma essa. Ploin, ploft. O bem sempre vence. Aê! Fim! Brincar é bom. Lorenzo, vamos brincar? Brincar do quê? De bola. Gol! Vamos comer? Chop, chop. Como é bom brincar
e ser feliz. Tchau. Fim. Título da história: Amizade de pai e filho. Pai, vamos assistir desenho? Vamos, ótima ideia. Antes vamos pegar sorvete. Oba, adoro sorvete. Chomp, chomp. Gosto de vê-lo feliz. Qual desenho, filho? Vamos assistir Pokémon. Legal, gosto desse desenho. Eu também. Como é bom assistir com meu pai. Te amo, filho. Uma historinha de um coelhinho e uma menina. O coelhinho pisou no graveto, ela foi ver o que era. Ela entrou daí em uma floresta e encontrou o coelhinho. Daí ela disse: que bonitinho você é. Daí ela foi lá ver ele e levou para casa. E a mãe disse: que bom que você fez um amigo. Fim. Era uma vez a Evelyn e seu pai, Papai. papai, eles estavam comendo. E daí foi descansarem. E daí foi assistir desenho. O nome da minha historinha é Aprendendo a Andar de Bicicleta. Era uma vez um menino maiorzinho e um pequenininho. Um já sabia andar de bicicleta, o outro não. Ele disse: você quer tentar andar de bicicleta como a minha bicicleta? Ele tentou, só que daí ele disse freia, mas o outro não conseguiu frear e caiu. Ele disse: eu não quero mais andar. Daí ele disse: não, você não desiste, você tem que tentar de novo. Daí ele tentou de novo. Daí ele largou e daí ele conseguiu andar com a bicicleta. A lição dessa historinha é nunca desistir. Você tem que tentar de novo. Hoje eu vou contar a história do Henrique, que se chama O Menino e o Cão. Então vocês vejam que começa a história com o menino pensando. Estão vendo ali as bolinhas do pensamento? Ele está pensando num cachorro. Não dá para ver muito bem, mas é um cachorro. Daí no segundo quadrinho, ele pede: pai, posso ter um cachorro? E o pai, olhem só as letras bem grandes: não! E ele começa a chorar. Depois ele vê um cachorro. Nossa, um cachorro! E o cachorro tão queridinho. Au, au! E acontece alguma coisa, que ele pisa em alguma coisa ali, ó. Vocês estão vendo? Que a prof também não sabe o que é. Vamos para casa rápido. Só que aquela coisa parece que puxa ele, não sei. Socorro! E ele começa a chorar. E o cachorro sinaliza, né? E daí o cachorro começa a dizer au, au. E o pai chega: meu filho, meu filho. Então, de certa maneira, o cachorro ajudou a salvar o menino. E o pai, o menino pergunta de novo: posso ficar com o cão? E o pai diz sim. E o cachorro, au, au. E esse é o final da história. Bom dia! Tudo bem? Hoje é dia 20 de julho e é um dia especial, porque é o dia do amigo. E a prof preparou uma atividade também especial para a gente celebrar esse dia e celebrar todas as pessoas que são nossos amigos,
que nos ajudam, que nos alegram a nossa vida, que estão com a gente, com quem a gente brinca, com quem a gente se alegra, com quem a gente ri, com quem a gente pode contar quando a gente está triste, né? Que a gente pode falar o que a gente está sentindo para o nosso amigo e ele é capaz de nos ouvir. Então, amigo é essa pessoa maravilhosa que está do nosso lado nas horas boas e nas horas difíceis também. O verdadeiro amigo, ele é capaz de ajudar realmente, ele quer que o outro esteja bem, né? O verdadeiro amigo, ele não é aquele que quer ver o outro sofrendo, né? Ele quer ver o outro feliz. Então, para a gente celebrar o Dia do Amigo, a prof trouxe uma proposta da gente fazer uma oração para os amigos. Por que essa oração, né? Na verdade, nós vamos confeccionar bandeiras de oração. Existe uma tradição num país antigo chamado Tibete, que agora, na verdade, não é um país separado, mas ele está dentro da China, que é um grande país, né, que vocês já ouviram falar. Lá tem uma tradição que é as bandeiras de oração. Então eles colocam pequenas orações nas bandeiras e depois penduram essas bandeiras, e esse vento leva as orações para todos os seres, para que todos se sintam bem e felizes, para que para que ninguém tenha doença, para que ninguém tenha sofrimento. Então essas bandeiras espalham todas essas coisas boas. E é isso que vocês vão fazer hoje para os amigos, para quem é amigo de vocês. E esse é o momento dos agradecimentos. Então, agradecimento em especial aos pais dos alunos, dos estudantes, que estão sendo incansáveis, né, nessa tarefa de auxiliá-los, de estar com eles, ajudando, orientando, criando uma rotina de estudos diária, né, o que não é nada fácil. A gente sabe o que vocês estão enfrentando. E não só os pais, mas os irmãos, porque tem muitos irmãos ajudando as crianças, tem tios, tem avós, né? Não são só os pais. Então, um agradecimento muito especial a essas pessoas, um agradecimento aos meus estudantes, às crianças, que também estão sendo muito queridos, né? Em atender e estar disponíveis para fazer tudo isso, mesmo com tanta dificuldade nesse momento. Eles têm sido também muito esforçados, muito dedicados em tudo que eles estão fazendo. Eu reconheço isso. Um agradecimento às minhas colegas da escola José de Alencar, né, que também são incansáveis, são muito dispostas, muito dedicadas, né? A gente tem trocado sugestões de atividades, tem se ajudado, então não poderia deixar de agradecê-las. Agradecer a secretária da escola, que eu não falei antes, mas ela também faz parte, ela é uma pessoa muito disponível e que está sempre nos ajudando. As pessoas que trabalham lá, que fazem o café, que limpam a escola, que continuam trabalhando com a gente. E também claro, a direção, já foi falado, a coordenação já foi falado nesse vídeo, e por último, aos colegas da secretaria que tiveram a coragem de apresentar
o seu relato nessas conversações pedagógicas e que me inspiraram, né? Sem vocês que vieram antes, eu não teria feito esse vídeo. Então, muito obrigada também pelo entusiasmo de vocês. A gente precisa manter esse entusiasmo nesses momentos difíceis, né? Porque sempre há algo a aprender, sempre há algo a aprender, né? E se a gente está sempre aprendendo, a gente consegue seguir em frente. Um grande abraço, um grande beijo para todos.